aqui, mas a gente vai junto aqui nesse momento. Então, pode ficar à vontade, professor. Boa noite. Quero inicialmente agradecer o convite do Evaldo. Falar sobre escrita para mim não é sempre muito, né, eu gosto bastante, é minha área de estudo, né, é o que a gente pesquisou no mestrado e no doutoramento, né, então foi até o motivo de eu aceitar elaborar o material junto com a Luciana, né. Eu fiz o convite para a Luciana, Evaldo, ela falou que numa próxima oportunidade até pode pensar que ela já tinha compromisso, né, de dividir esse dia comigo, até porque a Luciana e eu, a gente não se conhece pessoalmente, né, a gente conversa muito pelos outros mecanismos da tecnologia, né, que nós tomamos posse juntos, né. Então, para mim, é muito, muito legal, eu trabalho muito bem com o Evaldo no campus de Pedreiras, né, acho que é um exemplar profissional, um profissional exemplar aí, que a gente tem feito um trabalho muito legal dentro do curso de Letras de Pedreiras, né. Eu aceitei o convite para fazer bem o que o Evaldo está falando. Eu acho que a gente pode fazer um bate-papo. Eu vou fazer um ponto de partida, preparei, né, eu costumo delongar muito nas minhas falas, né, às vezes é um problema, às vezes é bom, às vezes não, né, mas eu preparei um ponto de partida, como é uma área que eu estudo, né, não pensando só na própria disciplina. Eu acho que o material da disciplina ele parte um pouco dessas reflexões, né, que eu vou fazer com vocês aqui, no sentido de fomentar uma reflexão sobre o propósito da disciplina. Eu acho que a gente precisa fazer essas discussões, né? Eu acho que é uma necessidade, né? Eu até na formação com os tutores e no encontro com todos os alunos no sábado, né, a gente falou um pouquinho disso, né, da necessidade da gente discutir e fazer uma relação, né, da produção acadêmica com o que é fazer científico. E aqui eu tomei o lugar para falar um pouquinho de produção de conhecimento, né, para entender que qualquer atividade que nós estamos desenvolvendo num curso de graduação, pós-graduação, né, há um nível de produção de conhecimento. E nós não estamos mais estabelecendo uma relação com regras de escrita, né? A gente está falando da organização textual que materializa o conhecimento que a gente desenvolveu nesse período de formação, né? E esse período de formação, ele vai representar aquilo que eu apropriei, né? Então, eu acho que o primeiro passo é isso, né? Então, o que eu preparei assim como ponto de partida, eu vou tentar fazer uma fala mais rápida, mas vocês podem levantar a mão, se eu estiver indo muito rápido, podem fazer a pergunta no chat, em cima do que eu estou falando, né? Eu até posso, de repente, se eu ver que a gente está, né, indo muito, demorando demais, eu passo alguns slides, até porque eu vou fazer um ponto de reflexão, um ponto de problematização para a gente refletir, e vou trazer até uns exemplos de escrita, que é o que eu faço, né, de pesquisa, né, hoje a gente estou partindo por algumas outras discussões de pesquisa, mas é o que nós fizemos no mestrado e no doutoramento. Então eu trago exemplos de monografia e de textos de tese para a gente falar um pouquinho da relação do sujeito com a teoria, que é o que vai representar o que a gente está fazendo como produção de conhecimento. Tá? O que a gente está chamando de produzir conhecimento. Então, a gente contextualiza um pouquinho, né, que é pensar a concepção de ciência, né, no sentido de interferir nessa aceitabilidade do trabalho. O que eu estou falando aqui com vocês? Né? É o momento que todo aquele aluno que passou por um curso de graduação ou pós-graduação, ou, né, se é pós-graduação lato sensu, é entender que, mas eu fiz um trabalho, o dele não tinha nada disso e foi aceito do mesmo jeito. A gente tem que entender que existem concepções sobre atividades científicas, né? Então, eu posso encontrar na universidade alguém que passe com um trabalho que não represente aquilo que a gente está falando, que é a materialização de um domínio teórico. Mas ele vai ser avaliado por pares né, que aceitam aquilo como atividade científica. Né? Se em algum momento ele for cobrado, né, uma apropriação que aquela concepção de ciência não dá para ele, ele vai ser renegado em outro lugar.
É isso que eu estava falando até no sábado. Então, a concepção de ciência que te aprova num trabalho final não quer dizer que é a concepção de ciência que você vai encontrar no exercício profissional. Né? Então, é essa concepção de ciência que a gente discute. Né? Esses trabalhos que só reproduzem, que só repetem, ou se a gente entrar naquelas outras discussões todas, né, de desvios de ética, não muda, né, no sentido só de você ter ou não a conclusão de um trabalho. Mudam porque é um momento de produção da atividade científica. Né? E essa atividade científica, mesmo que a gente acredite que não, ela é subcategorizada. Então, eu posso ter um trabalho que ele passou do mesmo jeito, fez, mas ele vai ser subcategorizado. Né? A gente não é subcategorizado no sentido de que, porque ele é feio. Não é uma relação, né? Há uma relação mesmo do que ele trouxe de novo, qual é a produção que ele tem, o que ele materializou nesse período todo de formação. Né? Se eu não indico isso, eu posso até vir a terminar a minha pós-graduação, mas isso não se materializa como carreira no momento de eu ir para a sala de aula, no momento de eu desenvolver, né, seguir num mestrado, num doutoramento, num projeto de pesquisa e assim por diante. Tá? Então, eu parto desse contexto de que é a concepção que nós temos sobre a atividade científica, né, que vai fundamentar o que nós fazemos dentro da universidade. Então, se eu coloco e tenho a concepção de que essa atividade científica, para mim, é eu não desenvolver um trabalho escrito que represente teoricamente, metodologicamente, uma pesquisa, isso pode acontecer, você pode até encontrar pares na universidade que aceitem isso, mas isso, em algum momento, pode não ser aceito, que normalmente não é aceito. E aí, né, a gente... aquela discussão que a gente passa pela pós e a pós não passa pela gente. Né? E falo isso num sentido de reflexão mesmo para a gente questionar, porque não é no sentido de eu falar enquanto professor numa sala de aula que parece que a gente está ameaçando o aluno que não quer produzir realmente um trabalho acadêmico, né? Que faz plágio, que repete, ou que entra dentro do mercado que já existe, sobre isso. É sobre a realidade mesmo do que é o fazer científico. Tá? Então, o que eu quero falar um pouquinho com vocês, até vocês vão lembrar muito do material, porque eu começo minha fala fazendo uma problemática. Né? Então, quando eu coloco lá no capítulo 1 para vocês, junto com a Luciana, de que a atividade científica é pautada por uma problematização, até minhas falas são né, partem de uma problemática. Né? Então, como a relação entre escrita e representação indicia uma concepção de ciência? Né? Eu vou discutir isso, porque todo aquele material que nós fizemos para a disciplina de vocês, eles partem de uma concepção de ciência, né, que coloca o texto acadêmico como conhecimento. Então, eu estou escrevendo uma monografia de graduação, eu estou produzindo conhecimento, né? Eu estou produzindo um artigo científico da disciplina da minha especialização, eu estou produzindo um conhecimento novo. Isso é fazer ciência. Tá? Para falar isso com vocês, eu vou trabalhar com 2 corpos. Se der tempo, né, eu vou mostrar para vocês algumas discussões, né, que é, por exemplo, falar de monografias e teses de doutoramento. Né? São monografias de graduação. Tá? A gente parte com um ponto de partida, né, temos ponto de partida, que a gente entende, primeiro, que a produção de texto na universidade, né, a reflexão, né, partimos de uma reflexão sobre a produção de texto na universidade no sentido de observar os problemas que suscitam discussões acerca da escrita na universidade. Quando eu falo desses problemas, né, essas discussões sobre a escrita na universidade, é porque a gente, né, eu até falei isso no sábado, não sei quem daqui estava na aula no YouTube lá, aquele bate-papo no YouTube, para a gente pensar que muita gente quer discutir, né, o que é os problemas de escrita na universidade, e durante muito tempo se discute o certo e o errado de como fazer um trabalho, né? É igual você entrar nesses cursos de como escrever um artigo científico. Mas o artigo científico ele não é escrito só com as técnicas de como escrever, né? Não é uma carta, né? Ele não é um texto de preenchimento de formulário, não é uma redação técnica. Ele passa por uma representação de uma experiência de pesquisa.
Eu acho que é o primordial para vocês pensarem no como essa disciplina vai auxiliar vocês para pós. Né? O trabalho que vocês vão desenvolver, eles precisam resultar da experiência de formação de vocês. Ele não é um trabalho apenas para ser avaliado, né, um processo avaliativo de uma disciplina. O processo avaliativo é consequência do que você conseguiu enquanto, né, está cursando uma disciplina em uma pós, o que você conseguiu, né, produzir academicamente. Né? Pensar que o que eu entendo desse fazer científico vai refletir o que eu sou enquanto, né, a minha prática docente, na minha área de conhecimento. Então, o que eu dou conta de problematizar numa pós-graduação é o que eu vou conseguir problematizar na minha carreira também. Né? E entender que tudo é um processo de verticalização dentro do processo do tripé universitário. Se vocês estão num nível de formação como especialização, vocês vão partir de uma ideia de ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, vocês não vão estar dissociados disso. Tá? Acho que o que muda é a modalidade. Então, a gente propõe aqui, como ponto de partida com vocês, analisar as relações constituídas nas diferentes formas de produção científica da universidade. Aqui eu pego a graduação e a pós-graduação. Né? Como exemplo do que eu vou analisar na graduação, eu pego as monografias, e exemplo do que eu analiso na pós-graduação são as teses de doutoramento. E aqui, sendo bem tranquilo com vocês, para vocês verem que os problemas da relação com a produtividade, desse produtivismo, do que é materializar no texto uma experiência docente, né, não é o nível acadêmico que vai definir isso. Né? Então, eu posso ter um graduando, um pós-graduando em nível de especialização, mestrado, doutorado, que ele pode sim materializar de maneira, né, diferente do que se espera de uma produção teórica, né, metodológica. Então, a gente pretende problematizar alguns métodos, né, e analisar essa relação do sujeito com a teoria. Né? Para analisar isso, que eu trago alguns exemplos de textos para vocês. Né? Para fazer essa análise, né, deixa eu voltar aqui, né, para fazer essa problematização das práticas que eu estou querendo colocar para vocês, né, em especial essas práticas desses trabalhos que a gente vai analisar, a gente entende que existe um processo de marginalização. Tá? Esse processo de marginalização é porque eles entendem que é normal uma produção acadêmica, né, que não seja muito reconhecida. Normalmente isso acontece mais na graduação. Tá? E aí a gente pode até, né, estender isso para pós-graduação lato sensu. Então, você vai encontrar gente na universidade que vai falar assim, não, ninguém faz pesquisa na graduação, ninguém faz pesquisa, né? E isso é um processo de marginalização que existe. Muitos vão dizer que quem faz pesquisa é só o doutorado, né? E isso, para nós, né, pensando na discussão sobre escrita acadêmica, né, é uma inverdade, né? Porque o processo ele é contínuo, né? A gente pode ter uma relação diferente com a teoria em nível diferente, mas enquanto fazer científico, o sujeito que escreve essa monografia em nível de pós-graduação, lato sensu, especialização, ele é um sujeito que, enquanto ele na sociedade, está produzindo conhecimento. Né? Ou ele pode optar em não produzir e imobilizar menos essa teoria. E aí é quando nós temos essas formas de trabalhos que a gente, né, enquanto postura do que a gente reflete, são trabalhos questionáveis. Porque não é a escrita que é questionada. É o que se materializou de uma experiência que não é uma experiência de pesquisa. Não é uma experiência de problematizar. Né? Lógico que eu faço uma reflexão aqui, que pode ser, parece que a gente quer sermão, né? Mas é chegar a 18 meses de estudo e você não conseguir materializar a partir de todas as disciplinas, com vários professores, né, com currículos exorbitantes, né, não que o currículo conte, mas no sentido de que eles têm uma experiência com aquela área,
e você, depois desses 18 meses, não conseguir ou definir que não quer materializar o conhecimento disso num trabalho acadêmico que represente, né, socialmente uma evolução, né, quem está perdendo não é o outro, né? Alguém vai fazer isso por você, não para você, né? Alguém vai fazer no seu lugar e vai desenvolver uma prática profissional diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, sempre que a gente parte da ideia de discutir a escrita acadêmica, né, é a busca pela produção de conhecimento. Eu acho que isso é entender a base do que é a academia, né, até para a gente fugir um pouco desse discurso retrógrado em relação à universidade. A universidade no Brasil é quem produz conhecimento no Brasil. Tá? Nós não temos institutos de pesquisa, é a universidade pública que produz 95% ou mais das pesquisas brasileiras, que são pesquisas, né, de ponta, em grandes áreas. Nas nossas áreas, a gente já desponta nas áreas de humanas, sociais, letras e linguística, literatura. Né? A gente já desponta nas áreas de tecnologia, né? O que falta é organização social e financiamento. Então, mas entender, né, que essa prática de pesquisa, que está aqui como pesquisa da graduação, ela vai refletir na pós-graduação. Né? Depois eu até vou trazer alguns dados para vocês verem. E entender que existe uma verticalização do ensino superior, então entender que muitas vezes, infelizmente, né, por exemplo, uma especialização, tipo, ela é tratada como um momento de preparo, né? Então, por isso que distorce aquela visão de que você está produzindo conhecimento. Não, eu estou só preparando ele para o mestrado. Não, né? Acho que a gente tem que entender que mesmo que isso funcione particularmente, né, como uma preparação, eu estou, nesse momento, produzindo e materializando um conhecimento a partir da minha experiência acadêmica. Independente do que eu vou fazer com essa experiência depois. Eu acho que entender que existe um discurso de divulgação científica e um discurso científico, tá? Que daí que a gente pensa nos produtivismos, né? Por que eu estou falando disso? Porque normalmente é o que vocês vão se deparar com isso. Todo mundo já passou por uma graduação, né? O que vai aceitar aquele trabalho que não é um trabalho condizente com a experiência acadêmica é o produtivismo acadêmico, é a vaidade acadêmica, né? Que vai se estabelecer pelas relações institucionais. Né? A gente, como instituição, né, aquela que forma, né, ela vai ter o processo de orientação que passa por pessoas, o processo de financiamento, a cobrança por produtividade, né? Então a gente tem que, não é só vocês que vão ser cobrados nos resultados disso, né? Em algum momento chega a fatura, né? Por exemplo, quantos alunos de uma pós-graduação desse tamanho, com quase 600 alunos matriculados, né, com financiamento, o que não vai ser cobrado de resultado desses trabalhos acadêmicos ao final dela? Tem que ter resultado, não só enquanto produto, né, feito. Ele tem que ter uma consequência. E para ter consequência, a gente tem que demonstrar né, uma experiência vivenciada dentro do lugar que a gente está, que é a academia. É por isso que a gente cobra muito essa prática de pesquisa. Né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração a perseguição que há hoje. Quando eu coloco do professor, não estou falando só desse professor lá, de escola média, de discurso de doutrinador, é a perseguição mesmo ao saber, né? Então, a pesquisa, ela vai me ajudar a entender isso. Isso existe, não é só enquanto sistema ou governo, isso existe socialmente, né? A gente está vivenciando, e já foi vivenciado, está vivenciando novamente, a marginalização do saber, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais inimigo eu sou, né? E isso vai refletir na minha prática. Por que eu estou falando isso, professor? O que isso tem a ver? Isso tem a ver da seguinte maneira, né? Quem vai ajudar a gente a falar que uma monografia pode ser feita de qualquer jeito, por exemplo, eu estou falando aqui qualquer jeito, mas um rigor científico menor,
É o mesmo discurso que ajuda essa sociedade pós-moderna de dizer que a universidade né, o conhecimento científico não é o único, que a gente tem que compreender o conhecimento do povo, o conhecimento do senso comum. É o mesmo discurso que vai deslegitimar, e ele vai aceitar esse trabalho com menos rigor científico. Né? É a pseudociência, né? Isso vai, e é a partir disso que a gente vai naturalizando a cópia, a gente vai naturalizando a repetição, a gente vai naturalizando a reprodução, né? A gente vai naturalizar o texto que é copiado da internet. Ah, mas ninguém vai saber, esse texto ninguém nunca leu, pelo menos eu estou fazendo alguém ler esse texto. Isso vem de um processo, né, de naturalização. E é isso que torna essa prática aceitável muitas vezes, né? E eu acho que aqui o ponto de reflexão é vocês entenderem que isso, em algum momento, a fatura chega por esse discurso. Né? Em algum momento chega. Porque se você não consegue, né, materializar uma experiência acadêmico-científica num trabalho acadêmico, você não vai conseguir materializar isso em outro lugar depois. E a outros lugares podem ser cobrados, podem cobrar da gente isso. Mesmo que naquele momento de finalização do curso eu não seja cobrado disso. Tá? Para fazer um pouquinho dessas reflexões, eu vou falar um pouquinho direto das análises, né? Que eu acho que vocês vão poder comentar um pouco mais do que eu estou falando, né? As reflexões das produções. Aqui, por exemplo, eu trago uma tabela para a gente entender um pouquinho o que normalmente a gente tem de experiências científicas, né? Sobre a escrita acadêmica. Eu tinha 2 monografias aqui, e um aluno, esse monografia 2, ela é recurso de iniciação científica. Então, era um aluno que passou 3 anos fazendo iniciação científica. Então, a gente cria o imaginário de que esse aluno com iniciação científica, ele tem um domínio teórico maior que o outro aluno. O que a gente percebeu? Né? Um trabalho, uma análise quantitativa, rápida, para a gente pensar. Né? Isso aqui é um trabalho já, uma monografia de outro estado, essa monografia já tem mais de 8 anos, mas é um bom dado para a gente dar o que eu quero mostrar para vocês. Né? Então, trabalho mediano, muitos lugares hoje nem são aceitos mais monografias com esse tanto de páginas, mas você vê logo de início que quem tem iniciação científica produziu 10 páginas a mais que o outro. Né? Quando você vai pensar na reflexão teórica, quem tem maior percurso teórico, que é a resenha dos primeiros capítulos, é o orientando de IC. Quando ele vai fazer análise de dados, ele também tem 3 páginas a mais. Mas aí vem, né, essas 2 coisinhas aqui, agora, né, o número de citações, para a gente perceber que é o que chama atenção para nós. Que aparentemente cria um imaginário de que isso é domínio teórico. Né? A gente chega a ter mais do que o dobro de citações teóricas. Né? E aí a gente tem um movimento dessa citação. Por quê? Cria-se o imaginário de que quanto mais eu cito, mais eu domino a teoria. E não se analisa que citação é essa. Por isso que quando eu falei no início, é a relação do sujeito com a teoria. E o mais utilizado dos autores, né, é quando a gente vai escrever um texto acadêmico e a gente condiciona de que existe um autor que resolve tudo. Então, aqui na monografia eu tinha um autor que era esse, aqui eu tenho 2. Né? Então, eu tenho uma média de quantitativa de citações muito próximas. Né? Só que olha só a diferença. Quando eu vou apresentar o trabalho, a iniciação científica tem 13 citações. Então, nem a apresentação é dele sozinha. O que eu estou querendo fazer de reflexão aqui, gente, que quantitativamente a gente já tem um indício que não é porque ele fez iniciação científica que ele tem um texto reconhecidamente dele. Né? Porque a gente tem um limite do que a gente está discutindo enquanto produção científica. O que é a relação com a teoria? Eu não posso nem fazer de conta que ela é minha, que a gente estaria copiando, para não falar plágio, mas eu também não posso pegar no meu texto,
que é a experiência, a materialização da minha experiência de pesquisa, e eu dar voz só para o outro. Só o autor diz. Então eu vou pesquisar literatura, né? Eu vou fazer uma reflexão sobre literatura e sociedade, e aí meu texto só fala do Cândido. Eu não tenho porquê. O Cândido já escreveu os livros dele, ele já tem o lugar dele na história, né? Eu não posso nem copiar o que o Cândido disse e não marcar, mas eu também não posso fazer um trabalho que só o Cândido diga alguma coisa. Tem que existir uma justa medida nisso. Por isso que quando eu falo em apropriação, né? Por isso que eu falo que a gente precisa materializar no texto uma experiência de pesquisa própria, particular, né? Que é assim que a gente entende que o texto acadêmico vai ser produção de conhecimento. Eu estou produzindo algo novo. Eu consegui olhar para a minha escola e, pela leitura que eu fiz do Cândido, rediscutir o ensino de literatura nesse lugar, nessa turma, nessa minha sala. É novo a discussão? Não, mas na minha sala se torna produção de conhecimento. Eu estou evoluindo, eu estou intervindo, né? Eu preciso pensar nisso. Gente, eu sou péssimo em emoticons, emotions, eu não conheço quase nenhum. Então vamos lá. Aqui eu quero mostrar para vocês a relação desse sujeito também, né? É um texto. Essas monografias, eu analisei só monografias que falavam sobre análise do discurso, né? Não que o foco seja análise do discurso, mas para vocês entenderem que eu recortei, né, uma parte, né? Então eu só peguei textos de análise do discurso. O que eu quero analisar inicialmente aqui com vocês, né? Essas primeiras duas linhas aqui, que eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Quando ele vai falar para análise do discurso, o que vocês estão vendo aqui, logo na primeira linha, está escrito o já dito, né? Esse o já dito é um conceito teórico, né, de um autor-fonte da análise do discurso. Né? Tem Ducrot, Péchet, que vão trabalhar com o já dito. Péchet fala primeiro. Então, quando ele fala aqui, ó, alguns consideram o já dito enquanto um fechamento de sentidos. Então, o que eu estou falando? Alguns, ele não diz quem é o autor. Agora, quando ele fala que vai pensar com alguém, ele marca alguém aqui. O que eu estou falando com vocês aqui? Esse exemplo de dado, pela escrita, a gente percebe o quê? É alguém que ele não tem domínio da teórico-fonte, porque o Péchet, que é o autor-fonte do conceito, é algum, ele não sabe quem é, e quando ele vai falar de linguística, ele pensa com a Orlandi, que é uma estudiosa do autor que é algum. Parece estranho o que eu estou falando, mas isso mostra o imaginário de quem está escrevendo. Isso é uma discussão sobre apropriação de domínio teórico. Tá? Então você não tem, é uma relação que eu estabeleço com quem me deu, né, me passou aquele conceito. É uma relação de autoria mesmo. Quem é o dono da discussão? Não sei se vocês estão me compreendendo. Isso vai mostrar a representação que ele tem sobre essa teoria. É igual vocês pegarem na literatura. Vamos pegar o texto, um Bose. Você pega o texto do Bose e cita o orientando dele. O Bose se torna um algum. Né? Ele deixa de ser a grande referência. E pensa o vínculo que se dá com esse autor. Então, e muitas vezes, né, por eu citar essa pessoa, a banca aceita o meu trabalho. Mas no fundo, a gente não sabe nem o domínio teórico, eu não sei nem quem é o autor, fonte do texto. E isso é recorrente, gente, né? Olha aqui esse caso, né? Um exemplo do que a gente está falando de análise de textos acadêmicos, que eu quero problematizar com vocês. Né? A análise, aqui a linha, pensem na linha 1 e 2. A análise do discurso será a nossa filiação teórica para a análise que iremos desenvolver. Partindo dessa concepção teórica, propomos analisar e compreender o funcionamento dos sentidos. Quando ele vai falando, né, é que ele vai se filiar a uma teoria. Como vocês vão fazer isso no trabalho de vocês? Só que dentro da literatura, dentro da questão das práticas de ensino.
dentro da discussão de ensino de literatura e tudo mais. O que me chama a atenção para falar para vocês que é algo que vocês vão pensar na materialidade do trabalho de vocês? A relação desses conceitos, elas precisam ser pensadas. Por exemplo, ele vai trabalhar com o conceito de materialidade simbólica, discurso, subjetividade, memória discursiva e silêncio, tá? Aqui nas linhas 5 e 6. Pensem como que ele está mostrando isso. Em nenhum momento, no dado, ele explica o que são esses conceitos. Ele só fala que vai compreender melhor esses conceitos. Isso é um tipo de escrita. Como que eu vou compreender melhor esses conceitos sem explicar esses conceitos? Não passei pelo conceito. Muitas vezes eu não sei nem o que é materialidade simbólica. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês não é que eu estou dando dicas de como vocês não fazerem. É um exemplo de alguém que não apropriou sobre o conceito de discurso. Então ele fala que vai compreender melhor o discurso, mas ele não explica o que é discurso. Isso é materialidade do texto. E se eu parto para uma prática de escrita acadêmica que se pauta na cópia, né, no mosaico de textos, né, na repetição de frases, é assim que vai sair o texto. O texto sai desse jeito. Não tem caráter argumentativo, não tem cotejamento de dados, não tem explicação. O leitor fica... A responsabilidade pela compreensão do texto é do leitor e não de quem escreveu. Né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de cobrança do que seja um texto acadêmico. Eu não estou aqui falando que as pessoas vão cobrar isso desse jeitinho de vocês no final da disciplina, né? No final do curso. Eu estou dizendo que esses tipos de textos vão mostrar quem são os seus produtores. Se vai ser aceito ao final, daí na própria especialização, isso não é comigo, eu não sei como vai funcionar. Até porque eu não sei como que, nem a própria, nem hoje ninguém sabe, porque depende de como vai ser o processo todo, né? Quem são os pares, quais são as concepções que estarão ali, quais são os trabalhos que estarão ali. É só para a gente ver que o próprio texto, ele mostra para a gente o que eu estou chamando de materialização do nosso percurso teórico. Né? O quanto que a gente vai materializar o que a gente aprendeu teoricamente no texto. Aqui um outro exemplo que eu trago para vocês, né? Que eu acho que é bem interessante, né? Isso é uma característica que tem nos trabalhos de análise do discurso. Eu sei que para alguns pode ter ficado muito distante, que eu sei que é pós em literatura e ensino, mas eu acho que é um exemplo do que acontece bastante. Uma necessidade do contador de história. A gente chama de contador de história. Por quê? Ele, sempre que pode, ele não explica o dado e ele não faz uma pesquisa. Ele vai contar a história da teoria. Então, eu vou trabalhar com o conceito de literatura comparada. Daí eu escrevo quase 4 páginas explicando quando nasceu, quando morreu. E cadê o seu trabalho? Né? Como que isso impacta no seu trabalho? Qual o papel disso no seu trabalho? Como que isso está relacionado com a pesquisa que você está desenvolvendo? Então, isso já é, de novo, um reflexo do que a gente está falando. Né? Ali, até agora, eu estava mostrando para vocês essas categorias de textos de monografia. Antes de eu passar a bola para ver se vocês querem, né, para a gente abrir um debate, se possível, né? A gente já está para 40 minutos aqui, eu quero falar com vocês agora um pouquinho das análises. Pode perguntar, gente, quem que levantou a mão aí? Quem que levantou a mão, pode falar. Ninguém? Foi sem querer, pelo jeito? Uhum. Gente, não? Então, eu quero que, para falar um pouquinho das teses, a gente vai falar um pouquinho do espírito científico, que tem um autor chamado Bachelard, que ele vai falar que todos nós, né,
dentro da formação acadêmica, enquanto pesquisador, a gente desenvolve o que ele chama de, né, de espírito científico. E esse espírito científico, ele passa por alguns obstáculos. A gente tem que enfrentar esses obstáculos para a gente se constituir enquanto cientista, enquanto pesquisador, né? E aí ele fala de alguns desses obstáculos, né? Tem experiência primeira, substancialismo, conhecimento geral, tudo mais. Eu não vou entrar nessas discussões com vocês, porque são discussões teóricas, que a gente teria que ter uma aula sobre, né, bachelar. Não é isso que eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês percebam, por exemplo, como que a experiência primeira, né, que é como a gente cria um imaginário, né? Então, a gente cria um imaginário sobre determinada pessoa, sobre determinado objeto, e estabelece aquela relação. Um exemplo disso é quando a gente viu lá no exemplo do aluno, né? Aqui, por exemplo, voltando, né? Quem é a Orlando para ele e quem é o alguns para ele. O conceito que ele está citando é do autor que está aqui, no alguns. Mas ele tem um imaginário que ele precisa citar a Orlando. Isso é um processo formativo enquanto pesquisador. Então, esse obstáculo é a primeira experiência que ele tem. A gente vai representar isso, todos vocês, todos nós, né, fazemos isso. Então, né, no enfrentamento desses obstáculos que a gente vai desenvolvendo pesquisa. E cada processo de pesquisa são novos obstáculos. Não quer dizer porque um dia você defendeu um doutoramento que você não vai enfrentar mais os obstáculos epistemológicos. A formação do espírito científico, ela é constante. Lógico que você cria uma prática desde que aquela pesquisa esteja envolvida na outra. Mas a cada processo de investigação você vai desenvolvendo o enfrentamento dos obstáculos epistemológicos, né? Aqui eu quero mostrar para vocês um texto de uma tese de doutoramento. E aí eu quero que vocês prestem atenção assim, né? Não sei como que vocês estão acompanhando aí, se está tudo bem, tá legal, estão ouvindo, tá dando para compreender a discussão que eu estou fazendo? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, aqui vocês vão perceber o seguinte, eu acho que como todo mundo aqui fez letras, né, eu acho que grande parte, eu acho que fez, né, acredito que possa ter algum pedagogo também, mas quem fez letras vai entender as relações que eu estou fazendo, porque aqui que é logo no início, essas duas primeiras linhas do primeiro parágrafo, né, que tem o que está em negrito, né? Ao refletir sobre as tendências da linguística brasileira na década de 60, Matoso Câmara. Acho que quase todos vocês devem lembrar quem é Matoso Câmara, né? Foi o primeiro linguista brasileiro, quem trouxe a linguística para o Brasil, né? Quem iniciou os principais estudos de morfologia e da sintaxe no Brasil, né? Então, ele tem uma representação de imagem. É para vocês perceberem. Então, entendam, né? Quando você pensa, quem faz a reflexão sobre a linguística é o Matoso. Quando ele retoma, o autor mostra algumas tendências. Eu estou fazendo uma análise linguística, né, semântico-argumentativa aqui, dos elementos linguísticos. Então, pense em você, quando você fala assim, ele mostra algumas tendências. Se eu mostro, eu não estou dizendo o que é dele, ok? Tipo, João mostrou a casa, ele não fez a casa ou a casa é dele. Então, o Matoso, nesse lugar da tese, ele é um linguista que ele reflete sobre tendências e ele mostra percurso da linguagem. Aqui o Matoso não é, né? Ele é, na realidade, né, para essa pessoa, ele tem uma imagem de que ele é mais um. Ele não é o cara que trouxe a tendência da linguística para o Brasil. Né? Não é uma reflexão que o Matoso faz. Matoso, enquanto estudioso, ele é um dos primeiros. Então, não é só uma amostragem. E aí, o que eu estou falando? É a relação que se estabelece com quem eu uso de teoria. Quando ele vai falar de novo, lembra lá que no primeiro dado tinha um aluno de graduação falando da Irlande? A mesma coisa aqui. Quando eu vou refletir sobre as tendências e mostrar alguma coisa, eu tenho um Matoso.
quando eu preciso compreender a linguística no Brasil, eu vou estudar Orlandi. E a linguística, que nem é a área específica de estudo desses autores que são selecionados aqui. Porque esses autores vão trabalhar mais com semântica e análise do discurso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Há um dado que o próprio texto vai materializar, que é a relação que a gente estabelece com o que eu estou produzindo. Por isso que quando vocês vão lá no material e a gente discute, pensem na problemática, pensem nos objetivos, reflitam enquanto que é um conhecimento científico, porque é isso que vai materializar a sua relação com os autores que vocês vão ler nas disciplinas de literatura. O texto que eu faço, acadêmico, ele tem que representar isso. Ele não é um amontoado de frases. Ele é resultado do que eu estou apropriando do texto que eu estou estudando. Senão a gente vai fazer essas imaginárias, né? E aí a gente não faz o que ele está falando, que são o enfrentamento desses obstáculos. Né? A gente não desenvolve, né? A gente não materializa o desenvolvimento do espírito científico, que é o lugar. Nós estamos no lugar que nós precisamos desenvolver o espírito científico. Né? Eu sei que alguns podem achar que não, pronto, eu vou fazer de qualquer jeito e às vezes não é qualquer jeito, eu estou fazendo muito bem. Ok, mas o fazer científico real, uma hora é cobrado. Né? Ele é cobrado profissionalmente, ele é cobrado academicamente, e em alguma hora ele vai ser materializado de outra maneira. E aí não tem para onde correr se eu não tenho formação para isso. Né? Aí a gente tem outras, né, possibilidades aqui, eu acho que é um exemplo de dado que você vai ter a personificação da teoria. Né? Então, quando a pessoa ela não apropria dos conceitos, ela vai, né, fazer uma reflexão sobre toda a teoria. Então é interessante porque quando ele fala aqui, né, só para a gente ver essa criação dessa substância, né, que é o que a gente chama de substancialismo. Eu não quero muito entrar na parte teórica dos obstáculos epistemológicos, eu quero mais fazer uma reflexão com vocês de como que a escrita acadêmica materializa uma relação com a teoria. Então, o trabalho da disciplina é mais nesse sentido, vocês entenderem que esses textos acadêmicos eles vão refletir a apropriação e a formação de vocês sobre essas disciplinas, né? E aí a gente tem alguns modos de escrita para isso. Então, a análise do discurso, né, ela se torna o próprio autor, né? É válido frisar para a análise do discurso o termo não dito. Não faz referência a uma busca por algo escondido, que remontaria a origem. Para a AD. Então, pensa o seguinte, quando ele fala de não dito, existe um autor aí. Então, isso é um mecanismo também de escrita que representa o quê? Eu não preciso dominar aquela teoria a nível de saber quem é o autor daquela teoria. Eu me filio àquela teoria e isso demonstra o meu domínio sobre a teoria. Isso é estratégia de escrita, isso é uma marca da escrita. A gente não está dizendo que é intencional, mas, de novo, o que eu quero é que vocês percebam que isso traz, né, sentidos, isso mostra, é uma forma de escrita que vai refletir o que é um trabalho acadêmico. Né? Se eu não consigo dominar o autor do conceito que eu mobilizo no meu texto, né, eu apropriei essa teoria, eu estou fazendo uso dessa teoria, né, até que ponto nós conseguimos fazer isso? É nesse sentido que eu estou querendo problematizar com vocês, né? A prática científica desse texto, essa escrita científica, ela cobra essa relação com o autor. Né? É um domínio teórico que a gente precisa constituir. Né? E aqui, que é o que a gente vai, por último, né, aqui só para falar para vocês, que dentro desses textos a gente vê o quê? Uma prática científica de escrita acadêmica que determina a leitura. O que é determinar a leitura? Né? Pré-determina. É o momento lá do texto do orientando do monografia, ou mesmo aqui na tese, que quem é responsável pelo texto e interpretar o texto acadêmico é o leitor. Né? Então, eu parto do pressuposto, quando lá nós usamos os conceitos de sujeito, discurso, por exemplo, na monografia,
o leitor vai ler minha monografia, ele sabe o que é discurso, eu não preciso explicar. Né? Imaginariamente, a gente faz isso. Né? Não é um trabalho onde eu tenha mesmo um rigor científico, onde eu descreva, imobilize os conceitos que eu quis, né? Que eu estou fazendo pesquisa. Eu trato com equiparação de autores, então eu não me identifiquei tanto com o trabalho de pesquisa que os autores clássicos e contemporâneos, para mim, são colocados no mesmo lugar. Isso é um indício da relação que você tem com a teoria. Como que eu vou escrever um artigo ou uma monografia, uma dissertação, uma tese, onde eu acho que o autor comentador e o autor fonte estão no mesmo parâmetro? A gente, às vezes, imaginariamente, sabemos quem eles são. Mas se eu não aproprio da teoria, no momento de escrever, eu coloco os dois no mesmo lugar. Né? Isso são estratégias de análise de textos escritos. A gente não analisa mais a relação do sujeito com a teoria só plágio. O problema da produção acadêmica não é o plágio. O plágio é um problema de ordem, né, de contravenção. Isso daí, o que foi passado para nós na academia em relação ao plágio, eu acho que é para isso que eu estou para terminar minha fala agora aqui. O plágio, a gente traz uma discussão do fórum lá penal para a academia, porque quem discute mais a parte do plágio na cópia é o mercado editorial, o mercado musical, é a questão de composição, de escrita, de autoria. Então, e precisa existir essa discussão realmente, né, sobre plágio. Então, ela meio que cai, porque o conceito do plágio lá, né, vai cair aqui. Então, se o texto não é seu, ele se torna uma contravenção do mesmo jeito. Mas para a academia, o principal é isso aqui. Porque se eu não estou materializando um conhecimento que eu produzi, o que eu estou materializando? Que texto é esse? Se ele não materializa um conhecimento que eu produzi dentro desse percurso teórico da minha formação, ele deixa de ser texto acadêmico. Porque se ele está repetindo um texto acadêmico que já foi produzido, que texto é esse? Né? Ele perde a função de existência no contexto universitário, no contexto acadêmico. Né? Igual a gente estava falando no início. As produções que nós vamos desenvolver dentro da pós-graduação, elas precisam inicialmente ter um impacto direto com a formação de vocês nas disciplinas, e ao final, todas eles têm que ter um impacto no trabalho que vocês vão desenvolver ao final do curso. E esse trabalho, ele vai trazer resultados e vai demonstrar o quanto essa especialização contribuiu socialmente, né? Dentro de um contexto acadêmico. Se ela não produzir, não é só produzir os produtos em si, ter as monografias, ter os artigos e pronto. Tem que saber que tipo de texto é esse. É isso que a universidade hoje questiona. E é isso que a gente precisa refletir. O que eu estou produzindo está materializando uma formação ou eu estou reproduzindo um texto que não faz a diferença? Se ele não faz a diferença, o que fez de diferente para mim? Enquanto o sujeito tem que ter feito alguma coisa. Então, eu vou ter encadeamento de conceitos, eu vou ter equiparação de autores, eu vou ter, né, deturpação do discurso, então eu mudo o discurso de outros autores. Né? Então, a gente pode ter várias coisas que vão chamar atenção na produção acadêmica. Não é mais só o plágio. Né? E eu acho que esse ponto de reflexão que eu quis fazer com vocês hoje é para vocês entenderem um pouco a proposta da disciplina, em especial a primeira unidade e a última unidade, para vocês entenderem que elas estão interligadas. Né? Nas 4 unidades estão interligadas. A gente não está discutindo mais só se faz ou não plágio. A gente precisa materializar. Né? Até porque se a gente for depois discutir produtivismo, hoje estão sendo cobradas especializações, daqui um dia afunila, todo mundo tem que ter mestrado, no outro dia afunila, todo mundo tem que ter doutorado. Então, o sistema ele vai afunilando. O que a gente precisa fazer né, o que dentro desse afunilamento a gente está produzindo. Né? E aí a importância primeira é para nós. Né? Eu vou passar 18 meses, se eu não me engano, eu acho que é o tempo, quase 20 meses, de uma pós-graduação, onde eu não vou conseguir materializar num texto acadêmico a minha experiência de formação. É isso que a gente vai questionar. Né? O plágio está em outra instância. Né?
A gente acaba levando tudo para uma discussão de nomenclatura como plágio, porque é efeito, né? Ele vai vir à tona. Mas o mais importante para a gente é a materialidade da experiência enquanto, né, atividade científica. O que vocês estão fazendo é uma atividade científica. Escrever um texto acadêmico, né? Eu acho que é isso, Evaldo. Eu já falei bastante. Quero abrir, se o pessoal tiver alguma pergunta. Eu tentei fazer uma fala mais geral, não trazendo só conteúdo da apostila, porque eu fiz isso no sábado, né? Eu trouxe alguns exemplos mesmo para vocês. Era mais isso. Eu queria agora dar a oportunidade para vocês perguntarem alguma coisa para mim e quiserem, né, se tem alguma coisa que ficou muito solta, né? E aí, pessoal? O que vocês dizem aí? Aproveita, hein? O Matheus está aqui, ele fez uma pergunta, ele fez um comentário, né, aqui no chat. É necessário muito conhecimento teórico para fazer uma afirmação. Às vezes, a gente fica preso à interpretação dos outros por temor de ir contrário aos autores. Então, Matheus, eu acho que o processo, a gente não é medo, eu acho que o problema é que a gente toma como interpretação. Eu acho que a gente pode, né, não é no sentido de interpretar só. A atividade de pesquisa, ela tem procedimentos e etapas. O que a gente interpreta é o conceito teórico. O conceito teórico, ele é explicado. Por isso a necessidade da gente sempre interpretar a fonte, né? Então, aquela nossa... É fruto do produtivismo, né? A gente ficar estudando aqueles textos de para compreender Saussure, para compreender Foucault, para compreender, né, Benveniste, para compreender... a gente tem todos os textos para compreender. Aí a gente pode entrar num debate em relação à interpretação. Agora eu vou te falar o seguinte, essa questão do temor, ele só perde no momento que você começa a proferir e escrever, e em cima disso você vai enfrentar o processo de interpretação, e se for necessário você vai rever, porque você vai aplicar a teoria. A teoria, ela não é... Esse conhecimento teórico que a gente precisa ter, ele não é o único, né? A cada conhecimento que eu vou produzindo, eu posso produzir mais, né? Eu acho que não é muito conhecimento teórico, até porque a gente está dentro da universidade. Eu te compreendo, mas eu acho que a gente tem que ir para frente mesmo. Olha, eu vou conhecer, é um conhecimento por vez, né? E a gente só no enfrentamento que a gente consegue. Então, eu vou produzir artigo, alguém vai questionar meu artigo? Vai ter o corretor, vai ter os pares, mas vai ter a revista que vai avaliar positivamente também, né? Então, eu vou encontrar pares que vão ler comigo. A comunidade científica, ela não é feita individualmente, ela é feita coletivamente. Então, você tem o orientador, que vai te dar uma orientação de interpretação, orientação. Junto com ele, você vai ter o grupo, você vai ter os pares que pesquisam algo na mesma linha, e assim a gente vai construindo coletivamente, né, e aplicando metodologias, que é o que foge do senso comum, né? A atividade científica não é só, né, uma opinião de interpretação. Você vai desenvolver isso metodologicamente. Professor, pode falar, Matheus. Mas em um contexto, com relação ao mundo do conhecimento, já são tantos ditos, já são tantas coisas, já são tantas teorias, já tantas pessoas que refletiram sobre determinados assuntos. Como ser original, como criar algo próprio que identifique você? Este é um conhecimento que surgiu do meu eu, esse tipo de coisa, sabe? Porque eu acho que a gente acaba reproduzindo o que a gente entra em contato. Estou estudando teórico tal, estou lendo obra tal, acaba reproduzindo ideias dos outros. E eu achei difícil, assim, porque quando você quer falar, você tem medo também de divagar demais, de traçar caminhos que se distanciem daquele que era o seu objetivo primeiro. Oi, Matheus. Eu concordo com você plenamente nessa parte, mas vamos pensar o seguinte, essa parte do reproduzir, ela é uma angústia de todo mundo que trabalha com, por exemplo, com discurso. E se você faz um tipo de reflexão teórica sobre o fazer científico, você vai ter essa angústia.
Acho que a gente tem que pensar o seguinte, lá na apostila a gente fala uma coisa que pode ajudar vocês a pensarem, tentando trazer mais para a realidade da disciplina, né? Em construção de objetos. Então, a teoria vem de um discurso fundante. É muito difícil a gente ter esse discurso. Até por isso, se a gente for pegar um conceito do Foucault de autoria, a gente não é autor de nada, né? Nós não somos autores. Nós, né, estamos repetindo a autoria de um discurso fundante que vem dessa discursividade. Então, a gente teria os grandes autores, aí, os grandes clássicos fazendo isso. Mas a gente pode materializar isso. Então, quando o Matheus pegar a teoria do Foucault e problematizar um processo, um fenômeno específico de ensino de literatura lá da escola dele, o Matheus está produzindo algo próprio. Mesmo que ele use a base fundamental do autor fundante lá. É isso que a gente tem que pensar enquanto se inscrever na atividade científica. A gente não está falando de formulação de novas teorias. A formulação de novas teorias vão décadas, né? Muito mais do que décadas. A gente está falando de como que a gente pode... A atividade das ciências sociais, das ciências humanas, ela nos deu muita bagagem, como você acabou de falar. Nós temos muitos conceitos de várias linhas teóricas. Agora a gente precisa se inscrever nele, a gente não pode ser só portador. É isso que a gente está cobrando. É esse se inscrever. Eu entendo o temor, mas a gente não está pedindo, né? Não é que a gente está pedindo, a gente não está refletindo sobre nós produzirmos algo novo como esses grandes clássicos. Mas a gente precisa ter uma inscrição. Não basta eu só repetir o outro, eu tenho que aplicar aquilo. O que adiantou, por exemplo, vamos pegar, né? Eu vou pegar um texto, vamos pegar o método Paulo Freire. Não basta eu narrar o método Paulo Freire. Eu preciso mostrar, vou aplicar onde não foi aplicado, funciona, não funciona, trouxe avanços. Isso é seu. O método não, mas isso é seu, a pesquisa é sua. Vou pegar a teoria, vou pegar a Emília Ferreiro com alfabetização, alguém da pedagogia, vamos mostrar o que é a alfabetização fonética ou silábica, vamos trazer um método fonético para dentro da sala de aula, na alfabetização. Não foi feito na minha escola, por que eu não posso? Isso é pesquisa. Eu vou pegar a análise do discurso, não é eu teorizar a análise do discurso na minha escola, falando os conceitos gerais do teórico. Eu quero problematizar isso, daí eu vou trazer para a minha realidade, para um fenômeno que eu posso fazer. Isso é a inscrição que eu estou falando. O temor vai existir, e aí o temor vai ser a gente dominar essa teoria, para não fazer o que eu estava mostrando para ti. Porque eu só ficar, quando a gente questiona, eu ficar só falando que João disse aquilo, João disse isso, isso não vai refletir numa prática de produção. Agora, se você pega, por exemplo, toda a perspectiva teórica da literatura e sociedade do Cândido e consegue, a partir do Antônio Cândido, fazer uma reflexão, sobre o ensino de literatura na sua escola, o Matheus está fazendo alguma coisa. É produção de conhecimento do Matheus. O estudo que ele fez sobre o ensino de literatura no 8º ano da escola João Figueiredo. Isso é materialização de conhecimento. A Patrícia levantou a mão, pode falar. Oi, professor, boa noite. Só um momento, é que o jovem está aqui do meu lado, dando interferência. Sim, professor, em relação a essa questão da originalidade, como o Matheus falou, é muito difícil, ser original, mas de acordo com a sua explicação, eu queria só tirar uma dúvida. Quando eu produzi o meu TCC, para a monografia, para graduação, eu vi que tinham várias outras pesquisas que tinham relação, iguais, pesquisas semelhantes à minha. Então, o que eu fiz para tentar ser o mais original possível? A minha pesquisa era análise da representação das mulheres nas letras de funk, nas músicas de funk, empoderamento ou objetividade. Aí o que eu tenho? Eu tentei trazer a minha pesquisa para as músicas atuais e tentei abordar assuntos e levantar argumentações
Cortou, Patrícia. Cortou, eu não consegui te ouvir mais. Não sei, eu vou tentar comentar pelo que eu consegui ouvir, Patrícia. Não sei se você está me ouvindo. A gente não discute só Oi. Pode falar, pode falar. É porque eu estou conectada aqui no computador e está travando. Mas eu vou tentar repetir aqui através do celular do Matheus, certo? O meu comentário foi o seguinte, que quando eu fui produzir o meu TCC, para tentar, né, ser original e não copiar apenas a ideia de outras pessoas, o que eu fiz foi pegar essa análise e trazer para a minha realidade, para as músicas atuais, abordar músicas que fossem atuais e levantar argumentos que tivessem tivesse a ver com a, a minha realidade, que tivesse a ver com as pessoas com que eu convivi, os discursos que eu ouvia, né, a sociedade atual. Certo. Mas foi questionado o seu trabalho? Em que sentido? Não, Foi... você está falando de um exemplo de pesquisa que você desenvolveu, né? Mas é um Sim, exemplo. foi o TCC, é para graduação. Então, eu acho que. E você desenvolveu algo que, quando você faz essa ponte, você está trazendo uma materialidade que é nova. Foi a Patrícia que desenvolveu. Eu acho que a gente. Lógico que a discussão pode ser mais aprofundada quando a gente tem a demanda do trabalho em si, para a gente olhar e ver os resultados. Acho que a gente tem que pensar o seguinte, eu não quero aqui entrar muito na discussão de trabalho final de curso, porque eu acho que não é o propósito, né, nem serei eu que vou organizar isso com vocês na pós. E aí a gente pode ter posturas, né, até de metodológicas, de concepções diferentes. Eu nem sei se a pós vai definir se já tem, Evaldo, por exemplo, qual é o gênero acadêmico que vai ser solicitado, se é artigo, se é monografia, se vai poder ser estudo bibliográfico, por exemplo. Provavelmente artigo, porque então, todas as pós que eu fiz, eu cheguei a fazer 2 pela UEMA e acompanhei uma, em todas elas foram artigos. Então eu acho que a gente não tem como eu dar esse parâmetro para vocês, mas eu acho que quando a Patrícia fala da questão da dificuldade da originalidade, primeira coisa, é aquilo que eu falo, acho que pega o material do capítulo unidade 1. A gente tem que entender o que é um objeto de estudo. Se você tem definido o que é um objeto de estudo, que passa por uma problemática de pesquisa, que dá para nós uma relevância, uma originalidade, aí eu tenho um estudo a ser desenvolvido. A originalidade ela vai estar relacionado com a relevância. Aí que a gente tem que entender. Aí o olhar do pesquisador, né? Eu brinco nas minhas aulas de TCC, que é ou de metodologia com aluno, né? Você pegar o nome é bonito, mas aí vamos fazer uma problemática. O aluno de biologia vai pesquisar a influência do galho seco na vida do bicho preguiça, né? Por que a gente, né? O galho seco, lógico, que atrapalha a vida do bicho preguiça, que ele passa o dia lá. Então, isso não tem relevância. Então, são objetos, né? Se eu tenho uma proposta interventiva, é uma maneira de eu me inscrever. Eu acho que é aí que a gente tem que pensar, né? É igual quando a gente vai discutir, né? A dificuldade, eu acho que todos vocês não têm mais isso, né? Escrever um artigo sobre a importância da leitura. Eu acho que vocês já passaram pela graduação, muitos provavelmente são professores, e já sabem a importância da leitura. É disso que a gente está falando, né? Daí a relevância e a originalidade passa por isso, né? Agora, eu vou trabalhar com os aspectos da leitura literária dentro da escola de uma comunidade. E lá eu detectei que não tem esse hábito, não tem. Ou esse hábito gerou resultados nesse local. Então aí eu estou fazendo um trabalho próprio, né? Um texto próprio. Agora, a teoria que eu vou usar são os grandes autores que definiram o que é leitura, definiram o que é uma leitura literária, né? O que é a formação de leitores. Aí eu uso essa bagagem para problematizar o lugar onde eu estou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais nós temos cobrança nos dias de hoje, nível de pós-graduação, seja de especialização e agora o próprio mestrado,
é a gente conseguir cada vez mais problematizar o nosso local, né? Tipo, eu sou professor do programa de mestrado da UFMA de Bacabal, então, até que ponto o programa de Bacabal problematiza os problemas de linguagem, da onde ele está inserido, né? A gente vai ficar discutindo o discurso, né, das baleias, ou a gente vai discutir o problema ambiental da comunidade aqui? Vamos pensar assim. É mais ou menos isso. E a mesma coisa vai acontecer com vocês. Eu acho que a materialização do que eu chamo de inscrição no texto não é uma cobrança de vocês enquanto um discurso científico, montar um discurso científico. Mas mostrar indícios de que vocês se apropriaram de um domínio teórico, que é esse autor que é referência, que a gente precisa dele, que é um percurso que a gente, né, fez, para problematizar o que é nosso. É o olhar, por exemplo, que a Patrícia teve sobre as músicas, né? Ela vai conseguir fazer isso. Senão a gente não anda. A gente vai, agora, né, a gente vai ficar repetindo, né, o que os outros fizeram e a gente vai fazer de conta que a gente está produzindo conhecimento. E essa, vamos dizer assim, exacerbação de não produzir conhecimento vai gerar, né, esse discurso que vai falar, olha o que a academia está produzindo, não está produzindo nada. Por isso que eu estou falando, não servem para nada. Aí vem esses discursos de que a universidade não faz nada. Então, a gente tem que tomar... É nesse sentido que eu estou falando para vocês do que é um texto científico. O texto científico vai cobrar da gente uma inscrição. E aí, eu vou falar para vocês, é difícil, não é fácil escrever academicamente, nunca vou dizer. É uma relação de trabalho mesmo. Quem falar assim, eu escrevo muito bem, eu escrevo fácil, né, tem que conhecer esse dom ainda, não acho que é fácil. Porque passa por uma inscrição, passa por um processo formativo. Independente de nível, mestrado, especialização no lato sensu, graduação, independente, um artigo que eu vou escrever depois de estar já, né, dentro de uma universidade, ele passa por um processo de você se inscrever naquilo, senão você vai encontrar, como eu mostrei para vocês, um doutor que escreve uma tese ou escreve um artigo, né, e ele não demonstra domínio sobre aquilo. Isso vai acontecer. Não sei se eu respondi todo mundo, né? Mas eu entendo a frustração, né, que eu acho que foi colocada pelo Matheus em relação a esse domínio de poder falar. Eu acho que vocês têm, primeiramente, nos ambientes acadêmicos, não tenham medo de levar, mesmo que seja para ouvir carão, né? Dar opinião mesmo, se pronunciar, escrever. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Você está lendo um texto teórico, interpreta junto com o professor, para ele, se ele tem um domínio maior, ele vai te explicar de novo. Eu acho que esse é o papel do aluno em qualquer nível. Pode falar, Matheus. Acho que o Matheus levantou a mão aí, Matheus. Sim, é porque a sua fala, professor, me lembrou do poema aqui de Manuel Bandeira, que diz assim: que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que vejo é o beco. É muito interessante isso. A nossa prática tem que estar ligada com os nossos problemas cotidianos. É o que nós enfrentamos. Basicamente, a aplicação dessa teoria nas nossas vivências do dia a dia. Eu acredito que foi bem colocado. E o que você falou, assim, tem tudo a ver com um texto que está lá na apostila sobre o problema de pesquisa da Mariana Ribeiro, que ela fala bem isso, porque você está chamando das vivências, né? Eu acho que você vai para a linha do poeta, da literatura, é muito legal isso, mas ela vai falar que todo problema de pesquisa, quando a gente se insere nesse mundo de investigação, de pesquisador, é entender que grande parte dos nossos objetos de estudo é algo que mexe com a gente. Normalmente é um objeto, é um problema de vida, é um questionamento que a gente tem que toca a gente, né? Por isso que normalmente aquele que se distancia, né, desse tocar, da inquietude que a gente chama, ele tem mais dificuldade de escrever o texto. Ele acha que é mais fácil pegar algo que o orientador vai dar ideia para ele, ou pegar algo que está semi-pronto, mas acaba se tornando mais difícil, porque, como você falou, se ele se identifica, aquilo lá vira uma busca, né? A busca pela resposta não é mais só o texto,
Eu acho que a gente tem que pensar isso, porque a gente joga muito para o imaginário que esses grandes pesquisadores, não, o parâmetro de pensar na pesquisa é o mesmo para todos nós. Eu não vou, quando eu vou ser um grande teórico, um grande pesquisador como tal pessoa. Enquanto objeto e criador de problemáticas, a gente é tanto quanto. Né? A gente precisa pensar nas vivências. Um cara que pesquisa educação durante 30, 40 anos, ele não pode pensar em educação só na hora de pesquisa. Ele passa a vida, é o dia inteiro ele pensando em educação. É isso que as pessoas, às vezes, tentam separar e não dá. Eu vou discutir leitura. É a vida inteira ele discutindo leitura. Não é um trabalho que ele vai fazer sobre leitura. É a vivência mesmo, é a experiência que a gente toma. Eu acho que isso aí, até para fazer uma relação que foi perguntado sobre trabalho de final de curso. Sempre que vocês forem desenvolver qualquer atividade científica, aproximem ela de uma realidade de vocês. Não mais fácil, eu ia falar mais fácil, mas eu acho que se torna mais exituoso, você vai ter um compromisso diferente com essa inscrição. Acho que é isso, Walter. Prontinho? Alguém mais quer perguntar? Tranquilo, pessoal? Tudo bem esclarecido? O povo está com medo, professor, de perguntar. Acho que parece que a gente fala como cobrança, né? Eu acho que mas não é cobrança, é mais só uma opinião sobre o que é a prática mesmo. Acho que Professor, Oi. A minha internet caiu aqui no computador, mas eu tenho uma outra pergunta. Olha aí. Nessa tentativa de problematizar porque eu acredito, como o senhor falou, que a produção ela tem que ser, né, para, de certa forma, enriquecer, trazer algo para ajudar na sociedade. Então, como que a gente faz para não ir além da medida, para não divagar, para não falar besteira? Porque às vezes a gente tenta problematizar, mas às vezes não consegue fazer isso dentro da nossa área, que é as ciências humanas, produzir algo que sirva e que ajude de maneira prática. Mas aí então, Patrícia, é uma pergunta, porque eu acho que a resposta a gente não vai ter ela pronta, né? Eu acho que é ciências humanas, eu acho que você tem um padrão, né? O percurso teórico metodológico você vai optar, né? Você vai se filiar a uma demanda teórica. Então, por exemplo, se eu for fazer uma discussão educacional, né, behaviorista, é uma coisa, eu vou seguir ela. Aí eu vou estar delirando se eu trazer alguma coisa diferente, né? Então eu vou fazer uma discussão, né, comportamentalista e de repente eu trago uma reflexão psicanalítica. Daí eu estou fazendo besteira. Né? Então, primeiramente você vai ter um arcabouço teórico de um processo de formação que vai te dar a sua filiação teórica. Por isso que quando eu falo com vocês sobre o processo de leitura, eu não falo aprender, eu não falo absorver conhecimento, eu falo apropriação de conhecimento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dominar a teoria ao qual a gente utiliza. Aí, depois dessa parte, tem um problema muito grande no desenvolvimento das pesquisas, que é o procedimento metodológico. Então, os recursos da atividade científica que nos controlam. Não é a teoria. A teoria é a lupa. Então, aí eu tenho quais os dados que eu coletei, eu tenho dados suficientes. Aí o recurso metodológico vai nos controlar. Né? Para eu não, por exemplo, dizer que todos os alunos da escola tal são semi-analfabetos. Não sei. Aí eu dou aula em 2 turmas, vejo que eles têm vários problemas e de repente eu faço essa fala. Não sei, eu tenho que ter dados, eu tenho que levantar material, eu tenho que fazer observação etnográfica, eu tenho que trabalhar com os textos. Né? É igual um exemplo que eu faço com meus alunos de estágio. Eu trago um texto de um aluno, que agora não está aqui nesse computador, que é um texto cheio de problemas de ortografia. E eu mostro direto para os alunos. A primeira coisa que eles falam é que não dá para ler, que aquilo não é texto, mas é um dado que não tem um olhar científico, porque se você olhar pela construção textual, o texto tem início, meio e fim, o aluno faz uso de conectivos, o aluno faz uso de elementos argumentativos, ele faz marcação da narrativa, com era uma vez, ele descreve os personagens.
o problema do texto é ortográfico, né? O texto tem todo um desenvolvimento de um aluno de sexto ano. Então, eu acho que é nesse sentido. Você vai conseguir não devagar, primeiro, pelo domínio teórico, e tem que se filiar numa teoria, assim. Filiar, que eu estou falando aqui, usando o verbo filiar, tá? Tem muita gente que hoje em dia distorce essas coisas, né? Mas você tem que ter uma adesão a determinada linha teórica. Né? Eu vou trabalhar com a literatura comparada, eu vou trabalhar com a teoria literária, eu vou trabalhar agora com os estudos decoloniais, eu preciso ter uma linha. Né? Senão a gente devaga. Não dá para a gente misturar todas, por exemplo. Agora, Professor, pode falar. Peraí, só que acho que a Aline levantou a mão antes de você, Matheus. Aline? Acho que ela baixou a mão. Ah, tá. Então, vai lá, Matheus. Que eu acho que eu ia concluir antes para ela falar, mas... continua. Conclua. Não, pode ir, já foi, tranquilo. Vai lá, Matheus ou Aline? Quem que vai falar? Pode falar, Aline. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, Olá, sim. professores, boa noite, prezados colegas. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito da pesquisa científica. Eu gostaria só de ouvir sua opinião a respeito, porque eu já fiz artigos mais voltados para a pesquisa bibliográfica. E com o contato que eu tenho com demais colegas, eles acham mais facilidade de fazer dessa forma. Aí eu gostaria de ver sua visão a respeito disso, porque a maioria das pessoas não costuma, pelo menos as pessoas, colegas do meu convívio, não costumam fazer pesquisas assim, mas se aprofundar mais nas questões de qualitativas, quantitativas. Aí eu queria ver seu ponto de vista a respeito dessa dificuldade que as pessoas têm de produzirem as pesquisas dessa forma. Ok. Eu vou pedir para o Matheus falar e daí eu comento os dois, tá bom? Sim, professor. Eu sou apaixonado pela retórica. Eu fiz meu TCC sobre o assunto, mas eu confesso que o meu trabalho foi fraco no que diz respeito a conhecer realmente a fundo a retórica. Trabalhei muito pouco o conceito, por um dos apontamentos feitos pelos meus orientadores. E como agora, fazer uma pós-graduação em literatura, como é que eu poderia... É possível continuar com o meu objeto? Porque, cara, eu não tenho dúvidas que eu amo o assunto. É algo que eu me interesso bastante. Eu só não ouvi no início. Você trabalhou com retórica, é isso? Exato. Eu Então- trabalhei no Sermão de Padre Antônio Vieira. Então, cara, enfim, Então, acho que tudo a ver, eu acho, né? Olhando assim só ouvindo a primeira vez. Então, acho que a gente precisa... O objeto de estudo em si, se você não conseguiu respondê-lo... Agora, a retórica é a teoria. O sermão é o corpus de análise. O objeto ainda não está aí. O objeto tem que ser um fenômeno, né? O efeito de algum recurso que ele usa, dá para fazer, né? Agora, eu não sei como que vai ser, por isso que eu estou falando. Essa parte de TCC, eu não sei como vai funcionar. Acho que vocês vão ter que esperar a professora de TCC, que se vai ter uma obrigatoriedade de fazer uma discussão sobre ensino de literatura, se não vai, aí eu não sei, né? Agora, se você quiser continuar discutindo retórica e literatura, dá para fazer sim. Não sei se na pós agora, né? Agora, você tem que pensar no objeto. O objeto é um fenômeno. Né, pegar os sermões de Padre Antônio Vieira e ver o efeito que determinados recursos da retórica é mobilizado lá. Isso é um objeto. Como que ele mobiliza esses recursos? E qual o efeito que isso gera, né, nos sermões? De repente ele tem um efeito lá dos sermões dele, um efeito que você percebe que está num recurso retórico, por exemplo.
Aí eu estou só dando suposições aqui, eu teria que voltar a ler, né? Faz muitos anos que eu não leio o Padre Antônio Vieira. Eu compreendo. Eu estive estudando a respeito e ele é considerado um dos caras que realmente manjam no que diz respeito a essa sintaxe do português. Isso. Do português atual que conhecemos. Tanto que os escritores modernistas, eles todos beberam na fonte lá. A maioria leram Padre Antônio Vieira em busca dos lances sintagmáticos, as estruturas, a maneira como com que ele, digamos que concatenava o seu discurso. Eu vi até uma professora que me disse que um papa disse sobre ele que, graças a Deus, que ele era da Igreja Católica, porque se ele se voltasse contra a Igreja com aquela oratória, ele traria a Igreja abaixo. Eu acho o máximo a maneira como cara é o crânio, sabe? Eu já li bastante, já li outros caras. Sério, eu tenho um respeito por vários Machado de Assis, outros escritores. Então, vou te sugerir uma coisa, Matheus. Tem um livro chamado Tratado de Argumentação, do Perelman, né, que ele pode ser um bom... Perelman, Tratado de Argumentação. Aí vou pegar aqui o livro e vou te mandar aqui. Eu vou mandar até um link já da Amazon para vocês. Mas isso aqui é cabouço teórico, tá? Para você estudar teoricamente, não é o objeto do padre. Né? Eu sei. Né? Eu acho que ele vai fazer tá aqui o livro, né? Só peguei o primeiro link que veio da Amazon aqui, que é o Tratado da Argumentação, a Nova Retórica, né? Que é do Chaim Perelman. Ele é um dos precursores da discussão sobre argumentação e retórica, né? E se duvidar, você encontra ele em PDF para download, dá uma olhada. Ele pode ser um bom objeto para você criar base teórica para problematizar alguma coisa dentro dos sermões, por exemplo. Ver um reflexo de algum estilo né, dos sermões em outro local. Tá? Sobre o que a Aline falou, de nada. Sobre o que a Aline perguntou em relação à pesquisa bibliográfica, eu vou falar primeiro uma coisa. Eu acho que a pessoa que acredita que pesquisa bibliográfica é mais fácil, ela está extremamente equivocada. Mas, né, cada um... Porque você parte de dois pressupostos. Primeiro, né, a dificuldade de você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então, o trabalho cada vez mais se torna uma necessidade de cumprimento de tarefas e não algo que te toca, que você quer resolver. Porque, normalmente, quando você problematiza, cria um objeto, por exemplo, o Matheus está falando aí que tem toda uma vontade de estudar os sermões do Antônio Vieira, ver essa organização da retórica dele. Isso chama atenção, então vai fazer com que ele crie, né, uma vontade de fazer isso. No momento que eu vou fazer só cotejamento de teorias, eu não tenho essa vontade. A vontade é terminar a disciplina. Né? Então, é um lugar de angústia que a gente tem. Agora, o trabalho bibliográfico, ele existe. Ele é acadêmico, é uma pesquisa. Agora, a gente tem que entender que uma monografia que parte de uma pesquisa bibliográfica, ela não é uma resenha acadêmica. Que muita gente que parte da ideia de que pesquisa bibliográfica é fácil é porque acha que só vai fazer resenha. E todo trabalho bibliográfico ele tem que fazer o que a gente chama de cotejamento de teoria. Então, eu vou discutir o conceito de leitura, né? Eu posso discutir, né, os impactos da formação de leitoras no Brasil, um retrato da leitura no Brasil do século XXI. Aí eu trago vários autores. Agora, esses vários autores, eles precisam dialogar. Não é só eu vir resenhando a opinião de cada um e pronto. Né? Isso é um trabalho acadêmico, ele existe, é um processo metodológico. A gente só não pode confundir, que a gente chama de cotejamento de ideias. Né? Você vem trazendo você constrói uma argumentação entre mais de um autor sobre determinado tema. O que é seu? É você que está articulando. Essa articulação entre esses autores é nós que estamos fazendo nesse texto.
né? É igual nós fazemos os textos de divulgação científica, né? O texto de divulgação científica é quando a gente divulga a pesquisa do outro, né? Então, acho que o trabalho acadêmico de pesquisa bibliográfica, ele existe, ele é necessário, mas eu acho que uma leitura errada em relação à facilidade dele, porque muita gente confunde fazer pesquisa bibliográfica com fazer resenha de livro, né? Então, aí ele pega 2, 3 livros e faz a resenha sem articular um com o outro, né? Se não tiver articulado, é um trabalho que tende a levar muitas críticas, né? Mas existe, o discurso científico ele existe e ele é necessário. Acho que o que a gente tem que pensar é se os lugares que nós estamos necessitam disso, né? Acho que tem gente que gosta de fazer essa reflexão, é um bom trabalho para ser desenvolvido teoricamente, né? Mas a gente tem que pensar que depende do nível de estudo que a gente está, né? Eu não sei como que a especialização vai organizar isso com vocês. Por exemplo, tem pós-graduação em nível de mestrado, que instituição que você faz monografia por disciplina, não é no final do curso, né? No mestrado, no doutorado, você faz 3 disciplinas, são 3 artigos publicáveis. Então, ele vai ser cobrado de ti isso, né? É mais difícil você publicar uma monografia bibliográfica, né? Então, aí depende do lugar onde você está. Na academia, no primeiro nível, essa reflexão teórica bibliográfica, ela é mais passiva porque é um momento de formação inicial. Eu não sei como que a especialização vai cobrar isso de vocês, mas eu sei que na pós-graduação, já em estrito sensu, ela é mais difícil, né? Não como um recurso que você possa fazer, mas para finalizar o curso, dificilmente, porque o seu trabalho ele vai ter que ter um impacto, né? Ele vai ser cobrado muito mais do que uma reflexão teórica. A reflexão teórica ela é cobrada nas disciplinas. É um gênero acadêmico, né, que é desenvolvido, que é a monografia, e aí essa metodologia ela vai ser escolhida pelos recursos que você tem em mãos, né? Então, você está numa pós-graduação que aceita, ok, pode ser desenvolvido. Mas se você quer uma aplicação da teoria, eles vão te cobrar mais coisas, né? O doutoramento, por exemplo, na Universidade de São Paulo, você vai fazer 5 disciplinas, são 5 monografias que você faz. Você não faz artigo para monografia, você faz para disciplina, você faz monografia. Hoje já tem adaptação, os programas de estrito sensu, eles pedem um artigo por disciplina, mas eles não fazem todas essas 12 disciplinas igual, né? São processos diferentes de pós-graduação. A gente está hoje numa especialização que é um processo mais conteudístico, né, que a gente chama. Vocês têm mais disciplinas e menos trabalhos acadêmicos, né? Quando a gente vai para um processo de formação estrito sensu, você vai ter menos disciplinas e mais produção. Acho que é isso, Evaldo. Ok, professor, obrigada. Nada. Beleza, já são 21h14. Acho que deu para a gente aproveitar aí bastante. Então é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer a participação do professor José, né? A disciplina em si de produção textual, na fala do professor José, acredito que todos deram para contemplar. É uma disciplina que está bem tranquila, tem um fórum, uma produção científica, né? Então, 2 atividades praticamente. Às vezes até vocês podem me perguntar, mas por que não tem 3, né? Porque a terceira, no caso, é para aqueles alunos que, de certo modo, que não atingirem a média com a primeira e a segunda, vão ter que fazer a terceira, que é a recuperação. Então, a disciplina está bem tranquila, mas bem produtiva, né? Então, é algo assim que vocês podem ficar tranquilos. O que realmente vai precisar de vocês, o que vai demandar de vocês é leitura, é estudo, né? Fazer essa reflexão que o professor José trouxe para a gente, para que vocês realmente possam contemplar, né, os estudos aí nessa nova disciplina, que já é a terceira disciplina do curso, passa rápido, né? Daqui a pouco está terminando o curso, daqui a pouco está começando em artigo. Depois dessa disciplina aqui, inicia a disciplina de seminário, né? Então, já é uma disciplina que vai contemplar bastante essa parte aí de produção científica, quem sabe, artigos, e a disciplina de seminário, ela puxa bastante nessa questão aí. Eu acredito que ela vindo em seguida, após a produção textual, acredito que já vem nessa intenção aí mesmo de fazer
pessoas possam produzir, né? Pode Eu falar. acho que daí eles vão tirar bastante dúvidas em relação a isso, né? Porque acaba que eu acho que tem que pensar que a nossa disciplina, eu acho que a nossa disciplina tem que ser pensada como uma maneira de ajudar vocês em toda a pós, né? A Exato. parte do trabalho final mesmo vai ser a disciplina de seminário mesmo. Exatamente. Pois tá bom, pessoal. Então aqui a gente finaliza, tá? Bem tranquilo, já tá um pouquinho já tarde. E eu só tenho a agradecer a participação de todos, o convite atendido pelo professor José Antônio, que é o professor da disciplina atual do curso de vocês. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum esclarecimento, ou quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão a gente já pode encerrar. Tá bom, pessoal? Alguém mais? Só agradecer as excelentes explicações aí, as contribuições de vocês. E só agradecer.